todos. Então, nós vamos estudar hoje as provas da existência de Deus, perguntas de 4 a 9, como vocês estão vendo. Já houve o início, se não me engano, foi com a Tânia Wilson, né? Então, nós vamos hoje falar sobre as provas da existência de Deus. Eu queria só fazer um parêntese aqui nesse momento, porque eu vou fugir um pouquinho do assunto do meu tema, que é de 4 a 9, né? E explico por quê, mas vou continuar falando de Deus, naturalmente, né? E explico por quê que eu vou entrar com dois slides, 2 parágrafos com esse assunto. Jesus não é Deus. Alguns dias atrás, eu estava me preparando para fazer a palestra e recebi pelo WhatsApp uma imagem de uma pessoa, de um vulto, né, uma imagem que lembrava Jesus, como se estivesse orando. Mas o título era Deus orando. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei assim, não, essa imagem não é de Deus. Isso daí é... Quem fez essa imagem, botou Deus orando, deve ser de religião tradicional, porque as religiões tradicionais é que fazem essa mistura de que Jesus é Deus e Deus é Jesus. E muito inteligentemente, oportunamente, Kardec, com a sua sabedoria, né, com a sua assistência divina, ele, na codificação, ele nos fala que Jesus é um personagem e Deus é uma coisa que a gente ainda não se situa, né? Então, eu achei interessante eu trazer isso para lembrar a nós espíritas, né, que Jesus não é Deus, e ele, em várias passagens da Bíblia, e eu digo também, fazendo um parênteses ainda dentro disso, a teologia toda diz que Deus e Jesus são uma coisa só. Na minha observação, porque eu saí procurando, né, saí para falar sobre esse assunto, eu fui buscar na internet, fui buscar nos livros, e tem vídeos à beça de teologia, né, dizendo... Eu só encontrei um cientista, teólogo, que ele, com muito medo, ao entrevistador, ele disse, na minha opinião, embora Jesus tivesse falado que era uno com Deus, não significa isso que Jesus seja Deus. Foi o único que eu encontrei, porque o resto segue a cartilha bonitinha. Então, eu me vi, não na obrigação, porque eu não faço doutrina por obrigação, faço por gosto, eu me vi por gosto, trazer esse assunto para a gente abordar rapidamente, tá? E lembrar a todos vocês que, se alguém tem dúvida, pode procurar Kardec, que você vai encontrar isso abundantemente, tá? Então, dadas essas explicações, vamos ver por que Jesus não é Deus. Jesus não encarnou para expiar erros cometidos em encarnações passadas, nem para cumprir provas escolhidas por ele mesmo, nem para acelerar sua evolução espiritual. Quer dizer, ele é igual a nós, mas não tem os mesmos problemas que nós, para começar. Mas sim para cumprir uma missão divina de ajudar a humanidade do planeta Terra a evoluir espiritualmente, através da lei do amor. Foi por isso que Jesus encarnou. Por isso, porque nós precisamos, e hoje, com essa pandemia, nós, mais do que nunca, nós precisamos de colocar em todas as nossas ações em funcionamento a lei do amor. Então, evoluir espiritualmente através da lei do amor, mesmo que, para cumprir essa missão, ele, Jesus, tivesse que enfrentar terríveis sofrimentos,
incluindo a morte na cruz. Jesus, nunca é demais a gente falar, né? A gente não pode esquecer que Jesus é um espírito puro, era íntimo de Deus. Por isso é que ele foi escolhido para ser diretor da terra. Estava presente mesmo nos processos mais violentos de criação e de mistura de gases e outras fusões. Ele estava presente dirigindo esses processos com a pleiade de espíritos superiores, puros, que o assessoraram nesse início de planeta, nesse início planetário. Foi um sacrifício tipicamente missionário em prol da evolução do nosso planeta. Somente um espírito da magnitude evolutiva do Mestre Jesus poderia ter enfrentado e cumprido essa difícil missão em favor da humanidade. Eu, de minha parte, do pouco que eu sei, do pouco que eu consegui estudar da doutrina, do pouco que eu consegui compreender do cristianismo redivivo, isso é um sacrifício tipicamente missionário. Tem nada a ver com imagens passadas, não tem nada a ver com sangue, com tirar pecado do mundo. Nós é que temos que tirar o nosso pecado, não tem nada a ver. Ele veio para trazer o exemplo, que é isso que nós trazemos até hoje. Então, eu encerro esse assunto aqui, nesse primeiro tema, e vamos, então, agora adentrar para o que está prescrito dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, e que foi adjudicado a mim. Significado de infinito, que a gente sempre tem tendência, né, a dizer que Deus é infinito. O que é Deus? É o infinito. E nós vamos ver, e eu espero que eu consiga passar essa ideia para vocês, a ideia de infinito, por incrível que pareça, ela é restrita e ela não tem completa definição. Esse é que é o pior. Então, a gente não pode querer definir uma coisa que não está completamente definida, querer definir Deus. Então, vamos lá. Significa, né? Infinito. Adjetivo sem fim, aquilo que é infinito não tem fim, que não se pode terminar, que não se pode finalizar, que não possui limites, delimitações, infindo. O céu é infinito, muito grande, imenso, gigante, o que não se consegue contar nem mensurar. Aqui, talvez, com essa palavra, eu pudesse, palidamente, dizer alguma coisa sobre Deus, imensurável. Eu não consigo dimensionar nem o poder, nem a sabedoria, nem a forma. Eu acho que realmente Deus é imensurável, pelo menos nas nossas concepções ainda inferiores. Imensurável, amor infinito. Isso sim, isso eu consigo mensurar Deus, amor infinito. Amor, vamos dizer assim, amor que eu não consigo mensurar, que eu não consigo medir. Tal a bondade divina, tal a qualidade do amor divino. Que não teve princípio, nem terá fim. Eu não consigo explicar Deus, porque Deus existe de todo sempre, vai existir de todo o sempre, não teve princípio, nem terá fim. E isso, inclusive, é o que marca a eternidade de Deus. É aquilo que não tem princípio e não tem fim. Palavras de Kardec. Aliás, quase todas as perguntas, eu fiz questão de acrescentar as palavras de Kardec, que eu, aliás, nos meus trabalhos na Casa Espírita, em outros lugares, eu normalmente não desprezo a palavra de Kardec, porque realmente tem muito complemento. Realmente ele completa com muita tranquilidade, com muita sabedoria. Palavras de Kardec, então. Deus é infinito em suas perfeições. Isso sim, ele pode ser infinito. Em suas perfeições, ele é imensurável.
Mas o infinito é uma abstração. Ele está lembrando, olha aí, ó, você não consegue definir infinito, isso é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma mesma coisa por ela mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está também conhecida. Ou seja, eu não posso definir Deus com a palavra infinito, porque infinito realmente não está definido ainda, está desconhecido. Está entendendo? É uma abstração, como Kardec nos lembra. Vamos adiante. Certeza da existência de Deus. Pergunta 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Nós, todos espíritas, e aqueles que nos escutam eventualmente, que não são ainda espíritas, né, mas têm outras religiões, realmente, aonde você olhar, até no sorriso de uma criança você encontra a existência divina. Na gestação de uma mulher, na gestação de um bicho, na natureza, na montanha, no mar, tudo marca, está carimbado com o carimbo da divindade. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Num axioma é a coisa óbvia, que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Quando eu olho para o universo, que eu vejo aquela coisa maravilhosa, todas as nebulosas, e eu não estou falando nem em estrela, nem planeta, eu já estou falando em nebulosa. Quando eu vejo as nebulosas, eu digo, não é possível que possa ter alguém que acha que isso é um efeito sem causa, que isso aconteceu do nada. Tem de ter alguma coisa por trás disso. Ah, mas o que é? Eu não sei. Não sei explicar, não tenho como perceber, não tenho como entender, mas uma coisa eu sei. Não é possível que uma inteligência limitada, restrita, possa ter feito tanta harmonia. Procurai as causas de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Vou beber um pouquinho de água só um instantinho, tá? Palavras de Kardec. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. Foi o que eu disse antes. Simples assim. Basta você olhar para o lado. Basta você olhar para a criação, nos seus mínimos detalhes. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. É aceitar que o nada pode fazer alguma coisa. E a nossa inteligência, restrita que seja, de homens ainda mal saídos do estado primitivo, a gente sabe que o nada não produz nada. Não há a menor chance de você, se pudesse constranger o nada e dizer produz alguma coisa, ele não vai produzir. Então, eu acho que Kardec também foi muito feliz quando ele entrou, deu essa opinião com relação a não crer em Deus, bastando para isso só olhar as obras do Criador. O sentimento instintivo. Pergunta 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A que Deus existe. Isso é uma verdade. Instintivamente, todos nós nascemos com essa ideia. Vamos mudando depois, durante a vida, a gente vai ficando mais, achando que sabe mais. Eu mesmo, quando tinha de 18 anos, eu
achava que Deus não existia, que eu também não sabia explicar, porque eu era um energúmeno, não sabia explicar nada, mas eu achava que Deus não existia. Então, mas a verdade é que eu tinha dentro de mim, tanto que eu algumas vezes eu ensaiava discutir isso, sem nenhuma base, óbvio. A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivessem uma base? É ainda uma consequência do princípio não há efeito sem causa. Ideias adquiridas limitam-se por si só. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? É uma bela lembrança do Kardec. Melhor, aí não foi Kardec, aí foram os espíritos. É uma bela lembrança que os espíritos nos deram. Nós já sabemos e vemos isso desde quando o mundo é mundo, especialmente quando os portugueses aportaram aqui, né? Que os selvagens tinham as suas entidades religiosas, né? Já trazia dentro de si um sentimento de que ele era subordinado a alguém. Ah, mas ele acreditava em Tupã. Era uma entidade para ele divina, era uma entidade máxima, era a entidade que comandava lá. Então, já existe na nossa formação esse sentimento, como existia nos selvagens. Quando a gente aprende lá naquele catecismo, lá no início, né, da nossa infância, que a gente é partícula divina, nessa partícula divina tem todos esses componentes já íncitos dentro da nossa formação. Aí você diz assim, mas como é que eu poderia, tão pequeno, ter isso guardado no meu íntimo? O computador, a semente da amendoeira, que é a mais fácil, que a gente encontra muito nisso aí, é um exemplo muito, muito fácil. Se você pegar uma semente de amendoeira, é claro que uma semente você vai ter que plantar num vasinho, depois transportar para outra, até você ter condições de colocar num lugar mais amplo. Mas a semente da amendoeira, e eu estou buscando o exemplo mais fácil, que a gente encontra na praia, pisa por aí pelas ruas. Ela tem, dentro daquela semente, está a árvore amendoeira. Está ali. Tudo que aquela amendoeira vai precisar para renascer. Se ela receber enxerto, sol, cuidado, vai ter uma amendoeira ali dentro. Então, por que eu, mesmo na minha formação, lá nos mundos inferiores, eu não posso carregar isso? Posso sim. A própria vida atualmente, né, os estudos científicos nos provam isso, que a gente guarda determinadas coisas, vem trazendo determinadas coisas dentro da nossa personalidade. E a gente vai transformando para bom, para bem ou para mal, de acordo com os nossos interesses, de acordo com os nossos aprendizados. Mas acontece que eu trago dentro de mim um arquivo que será acionado, será usado no momento que for preciso. Palavras de Kardec, ainda de Kardec, como sempre, que eu gosto muito. Se o sentimento da existência de um ser supremo, eu botei um S aqui a mais, desculpem, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. E não existiria senão nos que houvesse podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. É claro, se eu não estivesse trazendo esse arquivo e se eu estivesse aprendendo, se eu tivesse a oportunidade de aprender o que eu não tenho, né,
Se fosse somente produto de ensino, nem todos teriam esse crédito com relação a Deus, né? Se bem que você vai dizer assim, mas tem muita gente que é ateu. Ele é ateu nessa existência, por razões de interesse dele, de orientação dele. Mas pode ter sido que em outra ele não tenha sido. E pode ser que no futuro ele não seja. Ele vai chegar a compreender. E vai acionar esse dispositivo que está guardado lá dentro do seu espírito, com certeza. Pensamento divino é causa primária de todas as coisas. Pergunta 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação? Olha só, o Kardec aqui perguntou o seguinte: se eu pegar uma matéria, eu posso considerar que eu posso achar nas propriedades íntimas dessa matéria a causa primária da formação das coisas? Ao que os espíritos responderam: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. É indispensável sempre o início de alguma coisa. E o início será sempre Deus. Sempre será a partícula divina. Palavras de Kardec. Atribuir a formação das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas, me esqueci aqui do M, desculpem, são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então, vou repetir aqui: atribuir a formação das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, ou seja, a matéria já é causa. Ela não é o efeito primário. Porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então, a matéria existe porque tem que ter uma causa. Qual é a causa? É a primária, é a fonte primária de tudo. O acaso e o nada, ou melhor, o acaso é o nada. E o nada, nada produz. Pergunta 8. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Outro absurdo, ao que os espíritos disseram. Absurdo, que o homem de bom senso pode considerar... Aqui, isso é uma pergunta. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Então, a combinação da matéria não pode ser designada ao acaso, porque o acaso nada produz. O acaso é nada. Isso a gente aprende desde o sistematizado, desde o iniciozinho, quando a gente começa a ler alguma coisa, é bem grande na doutrina, está bem na nossa testa. O acaso não existe. O acaso não produz nada. O acaso é acaso. É nada. Palavras de Kardec. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados. E por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez. Olha só, Kardec pega até pesado, né? Dentro da leveza que ele tem, né? Ele diz: atribuir a formação primária ao acaso é insensatez. É insensato a pessoa que acha que o acaso pode... eu fiz isso, foi o acaso. Não existe acaso.
O acaso não produz nada. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Simples assim. Claro, como está aqui no texto. Autor da imensa obra, o arquiteto do universo, Deus, o Pai. Pergunta 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as outras? Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. Eu também acho isso um pouco, viu? Que o orgulho das pessoas, você observe, acho que a gente pode, todos nós, observar, sem que isso vá a alguma censura, né? A alguém, ou a determinada pessoa, né? Normalmente, a pessoa mais humilde, a que já sofreu, ela nunca deixa de acreditar em Deus. Mas aquele que tem, normalmente, cursos superiores, tem uma vida tranquila desde a infância, estudou nos melhores colégios, ele tem uma tendência de não querer, de deixar com que a incredulidade tome conta do seu pensamento. Achar que aquilo tudo que ele tem é em função da sua inteligência, dos seus estudos. E a gente sabe muito bem que ele teve merecimentos para ter aquele estudo. Mas que, tomara a Deus, que ele possa seguir em frente sem querer achar que Deus tem parte naquilo. Porque Deus tem parte naquilo. E, de repente, aquela incredulidade pode se transformar no egoísmo. Porque a incredulidade, ela tem muito de egoísmo, ela tem muito de deixar que o egoísmo tome conta. Porque eu não acredito em nada, se eu não acredito em nada, eu não devo nada a ninguém. Principalmente, se eu não acredito em Deus, eu não devo nada a Deus. Não existe nada que eu tenha de temer depois da vida. Então, eu me transformo, sem eu querer, numa pessoa egoísta. Eu só penso em mim, só cuido dos meus bens, dos meus interesses, me restringo à minha família. Isso no início, porque a tendência é você esquecer da família, esquecendo que a vida vai correr e que você pode amanhã ou depois ficar um velho solitário. E aí eu quero ver se ele vai continuar aquela incredulidade transformada em egoísmo, se ele vai continuar achando que Deus não existe. E aí é aquele negócio, né? Vai ser um pouquinho tarde, você pode se arrepender. A gente pode se arrepender de tudo até o último minuto. Posso, na hora do caixão, no último suspiro, dizer: Deus, desculpa, me perdoa, posso. Sinal de que eu me arrependi. Mas eu não fiz a cura. Eu não levei progresso. Eu não agi para o bem. E é aquele negócio. Quem não age, quem não aciona o bem, quem não pratica o bem, ele, infelizmente, estaciona. E quem estaciona perde a vida. Pelo menos a vida espiritual. Por isso é que ele se denomina a si de espírito forte, que é uma tendência que todos os que se acham acima de Deus, né, como espírito forte, eu não acredito nisso, não há a menor chance de eu acreditar. Você pode me provar por A mais B, que é aquilo que se diz muito aí, né? Mesmo que apareça um espírito aqui, eu não acredito.
aquela determinação da pessoa se achar que ele está acima de tudo, que já é o orgulhoso misturado com o crédulo, misturado com o egoísta. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. E é o que eu estou falando. Pobre ser, um sopro de Deus o pode abater. E a gente sabe que isso pode acontecer. Ninguém está livre de ter uma família, a família ir embora antes de você completar tempo para ir embora também e ficar sozinho, abandonado. Ou até mesmo a família, pelos seus pontos de vista, né? Pelo seu modo de ser, pelo seu modo de pensar, a própria família vai se afastando e te deixa sozinho. E você vai ficar sozinho para a sua inteligência e para os seus problemas. Aí é que é o pior, aí é que é o problema. Porque depois de velho, gente, tudo fica difícil. Tudo fica difícil. Se tiver uma pandemia, então, você não sabe como é que você vai fazer. Mas tudo fica muito difícil. Você sair de casa, você ir ao médico, você morar sozinho, você morar... Quem morou com a família o tempo todo. Fica velho, a família se afasta por razões de negócio, por razões da vida, se afasta, você fica sozinho. E morar sozinho, se você não está acostumado, é muito difícil. Aí é que entra o pobre ser. Um sopro de Deus pode abatê-lo. E, gente, junto com essa solidão de idoso, né, a solidão do velho, vem uma das piores coisas que o indivíduo pode trazer para você, que é a depressão. Depressão para o jovem, eu quando cheguei a ter depressão, eu estava com 30 anos. Aos trancos e barrancos eu consegui vencer a depressão, mas porque tinha um amparo de meus parentes em torno de mim, meus parentes nunca me faltaram, então foi, entre aspas, relativamente fácil. Mas a solidão do ancião, depressivo, valha-me Deus, Nossa Senhora, valha-me Deus, meu Pai amantíssimo, é horrível, é terrível. Pobre ser, um sopro de Deus o pode abater. Deus, a inteligência suprema. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Qualquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Mas olha, gente, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Eu não tenho nenhuma dúvida. A inteligência suprema, a inteligência superior, o Pai amantíssimo é responsável por tudo no universo. Por tudo. Inclusive o nosso planeta, inclusive pela a direção que o planeta tem, que é o nosso Senhor Jesus de Nazaré, que a gente às vezes acha que o planeta está perdido, nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade, né? A gente acha que não vai ter fim esse enclausuramento, né? E é chato mesmo, eu sei que é, mas é a nossa casa, a culpa é nossa. Quem sabe se nós não tivéssemos pensado, nós, quando eu digo nós, coletividade, nós, sociedade universal, nós, sociedade brasileira, nós, sociedade carioca, né? Quem sabe que a gente não pensando do jeito que a gente pensou, nos nossos pensamentos deletérios, nossos pensamentos políticos, né? Na liberdade que existe hoje desenfreada, quem sabe que se a gente não tivesse
criado essa crosta, essas emanações pestilentas que a gente sabe que está em torno de nós, está em torno da crosta terrestre, está em torno da crosta da cidade do Rio de Janeiro. Quem sabe que a gente não teria essa pandemia? Então, não há o que carregar, que castigar, que Deus está castigando, que Jesus não tomou conta, que Ismael bobeou. O culpado disso somos nós mesmos. São as nossas criações mentais. Está em todos os livros da codificação e os acessórios, os livros acessórios. Você é produto do que você pensa. Cada um, o que pensa, tem o seu séquito que lhe acompanha. Isso é de Emmanuel e Joana de Ângeles. Gente, eu acho que eu terminei. Estou aí. Terminei sim.